Irmãos, nós estamos indo por partes e os oficiais da igreja são apenas dois: presbíteros e diáconos. Então a gente começou com os presbíteros, depois a gente vai, com a graça de Deus, também falar sobre os diáconos. E quando a gente fala sobre presbíteros, qual é a outra palavra para presbítero? Que a palavra presbítero aparece só no Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento também vai falar sobre esse grupo de homens que Deus usou para liderar o seu povo lá no Antigo Testamento. Então lá não aparece a palavra presbítero, mas aparece ancião. As duas palavras são sinônimas, porém, uma vai aparecer dessa forma no Antigo Testamento e a outra de outra forma no Novo Testamento. E o que nós fizemos quando a gente começou a falar sobre esse assunto foi mostrar a importância da oração quando há eleição de oficiais, quando há esse chamamento de Deus para pessoas das quais Ele está chamando para desempenhar determinados cargos e determinadas funções. A igreja sempre teve a prática de orar antes, depois, porque é algo muito sério. Então é importante que nós entendamos que, desde quando nós anunciamos que teríamos eleição até o dia da eleição, é fundamental que eu e você estejamos em oração. Uma das coisas que a gente trouxe de importância para fazermos isso é o fato de que nós, no caso aqui eu estou falando nós igreja, né, mas os irmãos que são membros dessa igreja, porque pastores não são membros da igreja, eles são membros do presbitério, mas você que é membro da igreja, membro comungante, que tem o dever de participar das assembleias, que inclusive são também para a eleição de oficiais, você deve julgar, com base no que a gente está estudando, apresentando alguns critérios. Então você tem que, com base nesses critérios, avaliar e julgar se os homens que nós temos na igreja estão capacitados a ocupar esse cargo. Isso demanda de julgamento, no bom sentido, de análise e de oração para Deus dar o julgamento certo na nossa mente e no nosso coração. Para a gente não ser enganado pelo próprio coração, para a gente não deixar de ver coisas que são importantes, para a gente não ter a motivação errada e por aí vai. Por nós mesmos, nós vamos fazer tudo errado. Agora, se a gente estiver orando, estiver buscando a Deus, entendendo que a liderança representa os interesses da igreja e a igreja é a sua liderança e vice-versa, se a gente está entendendo isso, então a gente vai pegar firme em oração. Você está orando? Não vou pedir para levantar o braço, que às vezes se você não tiver, você vai ficar constrangida, né? Mas ore, por favor, tá bom, irmãos? Aí, depois que nós tratamos sobre essa questão introdutória, a gente começou a analisar algumas passagens no Antigo Testamento importantes para a gente extrair alguns ensinos sobre o que essas passagens falam dos anciãos, da liderança constituída no Antigo Testamento dentro daquele contexto específico. E aí nós tratamos sobre dois textos. Um deles, alguém se lembra? Boa, Cecília. De cabeça ou você... Ah, é? Entendi. Tá bom, né? É porque assim, é um ajudando o outro. Às vezes um sabe, mas é tímido, né? Aí o outro que não sabe, não é tímido. Aí um ajuda o outro, o corpo é isso aí mesmo. Êxodo capítulo 18, versículos 13 a 26, é uma passagem, de certo modo, extensa, onde a gente viu alguns aspectos lá importantes, dos quais
eu coloquei lá na lista, fiz uma lista toda. Olha como eu fiz mastigadinho, tá, irmãos? Coloquei lá no grupo da igreja. Depois eu vou repostar para os irmãos se lembrarem. E aí você colocar em prática aquelas coisas que eu coloquei lá na mensagem. Alguém se lembra de quais coisas práticas eu coloquei? O que é indispensável, que não pode faltar no líder? Isso. E aí o que a gente deveria fazer? Uma já citei, que é orar. E o que mais? Procurar conversar, se você não conhece os homens, porque ao conversar, sua estratégia é tipo uma entrevista de emprego, né? Vamos ver quem que é esse homem, se ele tem essas características, essas 26 características, principalmente as que têm relação com caráter, porque para ter as 26 características, nem eu estaria aqui, né? Tem uma proporção aonde a gente tem que... É complexo, né, irmãos? Se a gente for levar a sério mesmo. Mas depois a gente vai atualizar essa lista, então não só fica em 26, tá? Vai aumentar um pouquinho mais, para facilitar. E a gente vai fazendo isso, para Deus observar em nós esse zelo e essa seriedade. O primeiro texto foi Êxodo, e aí eu quero ver o segundo texto aí, sem olhar as anotações. 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28. Esse texto trata sobre o sonho que Salomão teve, de Deus falar para ele que ele poderia pedir qualquer coisa, e dentre tudo que ele poderia pedir, ele pediu sabedoria. Isso agradou a Deus, porque a motivação dele estava correta. A gente vai avançar. Agora nós vamos para o Novo Testamento. E esse é um texto também extenso, capítulo 15 de Atos. Que eu acho muito interessante, porque aqui aparecem algumas coisas que acontecem na igreja presbiteriana. Nós seguimos, de certo modo, as mesmas práticas que a igreja primitiva seguiu, e está relatado aqui no capítulo 15 de Atos. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 35. Os irmãos acharam? O texto diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então nós temos, já no primeiro versículo desse capítulo, a descrição ou a informação do que era o problema no meio das igrejas que compunham a igreja primitiva. O problema era os judaizantes, judeus, que entendiam que a lei de Moisés deveria continuar sendo cumprida rigorosamente como condição para alguém ser salvo. E dentre as coisas que a lei de Moisés ordenava, tinha a questão da circuncisão. Em outras palavras, esses judaizantes que estavam dentro da igreja primitiva, aonde era composta também de gentios, pagãos que se converteram, obrigavam, pressionavam esses gentios a se circuncidarem, porque eles deveriam cumprir a lei de Moisés, e porque ao cumprir a lei de Moisés, então eles teriam a vida eterna. É mais ou menos isso.
Esse foi um grande problema e um problema recorrente em várias igrejas da igreja primitiva. Então, versículo 1, você que está com caneta, lápis e tem o hábito de fazer anotações, você pode anotar aí o versículo 1, é a problemática, a circuncisão, o judaísmo, os judaizantes, obrigando todos a se circuncidar. Versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram, e aí vai se dar aí, vou continuar, né? Contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Isso se tornou uma problemática dentro da igreja e entre a liderança. Então, todo problema precisa ser resolvido. E a maneira como eles resolveram foi marcando uma reunião de presbitério na cidade de Jerusalém, aonde quem estaria presente? Quem? Apóstolos e presbíteros. Quem são os apóstolos e os presbíteros? São a liderança da igreja. São os que representam a igreja. São os que são chamados por Deus para dar direção, para poder liderar a igreja. Eles sobem a Jerusalém, eles se reúnem em concílio, em presbitério, aonde apóstolos e presbíteros estavam ali para discutir sobre essa matéria. Circuncisão, que vinha da parte dos judaizantes. Aí vamos prosseguir. 3. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns à seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Mais uma vez, o versículo 5, apresentando e descrevendo de maneira mais clara o que está lá no versículo 1, que é a problemática. Versículos 6 e 7. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então, olhando o versículo 2 e olhando o versículo 6, uma das funções que o presbítero tem, e ele deve entender que essa é a sua função, é resolver os problemas, examinar as questões problemáticas para chegar a uma outra coisa que lá na frente a gente vai ver e que não é difícil da gente entender. Primeira coisa é que o cargo de liderança, os presbíteros que vão estar sobre a igreja, são chamados por Deus para, diante dos problemas, examinar, pensar, avaliar, analisar e resolver. Então é como se fosse nos dias de hoje. Só um exemplo aqui, de certo modo tranquilo, né? Não muito complexo. Está na moda aí algumas igrejas, nós não vamos entrar no mérito da questão não, tá? É só para dar um exemplo. Está na moda aí as igrejas pintarem as paredes de rosa salmão? Não, de preto. Aí vamos supor que isso, assim, não dá nem para comparar com a questão contextual aqui,
porque era uma questão doutrinária, né? Cor é uma questão doutrinária? Não. A Bíblia nem fala. A Bíblia fala que as paredes da igreja presbiteriana, só porque a logo dela é verde, não é nem cheguei, né? Mas é um verde assim, estou aqui, presente. A Bíblia fala que também é verde? Não. Então isso não é uma questão doutrinária, mas é só para exemplificar. Vamos supor que seja polêmica, seja um problema, parede preta. Aí o que o presbítero, e não deveria ser em coisas assim, secundárias, né? Por exemplo, nós vamos ficar aqui perdendo tempo discutindo se a gente coloca o púlpito de acrílico transparente ou se a gente coloca um púlpito de madeira. Pelo amor de Deus, né, irmãos? Tem coisa mais séria e mais importante para a gente gastar tempo, vocês concordam? E às vezes, só abrindo um parênteses, presbíteros, conselho, liderança, perde tempo e se desgasta com coisa pequena, boba. Não é a função. Aqui é algo que fere as Escrituras. Por quê? Os judaizantes, em outras palavras, criam que a salvação é por obra. Se eu me circuncido, se eu cumpro a lei, então eu mereço. Salvação está garantida. Isso fere o que é mais fundamental da fé cristã, que é Cristo, que é quem salva, por meio dele, das obras de Cristo Jesus. Por isso que basta crer nas obras que ele fez em nosso lugar, que nós deveríamos fazer, mas somos incapazes de fazer. Mas é só para dar um exemplo. E eu espero que presbíteros não fiquem perdendo tempo, se desgastando, travando batalhas enormes para pensar se põe ar-condicionado ou não, se põe de que marca que vai pôr, se mantém as plantas aqui na frente, entendeu, irmãos? É doutrina, é a vida do povo de Deus, são essas coisas, ok? Então o presbítero tem essa função de, surgiu uma questão, surgiu um problema, nós vamos ter que sentar para discutir a matéria, para poder resolver, dar um norte, dar uma determinação, uma orientação à igreja do que vai fazer, do que não vai fazer. Voltando ao versículo 6. Se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então vai gastar tempo, vai discutir, vai pensar, vai debater, e a gente vai vendo outras coisas relacionadas a isso. Olha o versículo 7. Só o comecinho. O versículo 6 fala que eles se reuniram para examinar a questão. Subentende no versículo 7 que eles começaram a examinar a questão. E aí o que aconteceu? Debate. Grande debate. Porque tem coisas que são sensíveis, tem coisas que são polêmicas, tem coisas que são delicadas. E aqui o sentido não é num sentido ruim, negativo, de grande debate, que dá a entender que começou a ter pancadaria, né? Pode alguns entenderem que aconteceu isso. Não, não é isso. Mas é o fato de que é debate. O que é debate? O João Paulo tem uma opinião sobre o gasofilácio. Para ele tinha que ser de madeira como dos bancos. E a minha opinião é que o gasofilácio tem que ser o que sempre foi. Aí ele vai falar a opinião dele, eu vou falar a minha opinião. O que é isso? Debate. Não tem problema, não tem dificuldade. O negócio é que a gente assimila debate com a nossa imaturidade de debater. Que resulta em quê? Quando nós somos imaturos em debater, aí você não aceita, aí você apela, aí você começa a xingar, aí você começa a querer bater no outro, e se não acabar, vai para a cadeia. Mas um debate maduro é saudável, é positivo. Eles começaram a debater. Então eu penso isso, eu penso aquilo outro,
E a gente segue, versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Aqui Pedro está colocando uma opinião doutrinária contrária à dos judaizantes. Porque os judaizantes criam que a salvação era por obra. E aqui, em outras palavras, o que Pedro está afirmando? Purificando-lhes pela fé o coração. Então, a salvação não é por obras, Pedro vai dizer. A salvação é por fé. O que foi, Peter? Não. O que acontece na reunião do presbitério? Quem preside, que é o presidente, entram lá pautas de problemas, coisas que tem que resolver. Aí, o presidente fala sobre aquela pauta e ele abre para o plenário. Então, vamos supor que aqui na frente está a mesa, que é a diretoria, presidente, vice-presidente, secretário executivo, secretário de atas, secretário de protocolos e tesoureiro. São 6. Está lá os 6 na frente, mas quem preside é o presidente, ele lê a pauta e ele fala assim: plenário, que são os irmãos aí no banco, vou abrir para discussão. Quem quer discutir matéria, levanta a mão. Aí levanta alguns, ele anota por ordem, e aí depois que acabou de levantar as mãos, ele vai por ordem. Às vezes acontece que um está falando, discutindo, e aí ele se dirige ao presidente e fala assim: senhor presidente, o senhor me dá a palavra? Ou me dá parte da palavra do irmão? Então é uma coisa que geralmente acontece de forma madura, é um debate maduro, não é aquele negócio que um vai atropelando o outro, vai falando qualquer coisa. Tem coisas que acontecem que, inclusive, tem gente que levanta e fala, fora de ordem. Por quê? Não está seguindo a ordem, entendeu? Então, não necessariamente ele se impõe, mas ele simplesmente pede a palavra. Deixa eu pôr a minha opinião aqui. E aí ele vai combater essa doutrina dos judaizantes, dizendo, não, a salvação não é por obra, não é por circuncidar ou não, mas é pela fé no coração, fé em Cristo Jesus. Versículo 10. Agora, pois, porque tenhais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Então, em outras palavras, Pedro está dizendo assim: por que nós vamos crer que a salvação é por obra, sendo que nem os nossos pais deram conta? Porque Deus deu lá a lei de Moisés e o povo de Israel deu conta de cumprir? Não. Dizer que a salvação é por obra, você está colocando um fardo que as pessoas não têm como carregar. É por isso que ninguém é salvo pelas obras, mas pelas obras de Cristo, que é Ele quem faz. Por isso que a gente tem que crer nas obras de Cristo, tá bom? 11. Mas cremos que fomos salvos. Aí ele repete o que ele falou de maneira resumida lá no final do versículo 9. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então a salvação, Pedro está dizendo, não foi só para os judeus, e que nem foi por obras, foi por graça. Mas essa salvação não foi só para os judeus, também foi para os gentios, por meio da fé, é graça. 12. Toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então, o que acontece? Está lá discutindo matéria, e aí Pedro pede a palavra, ele discursa, Pedro termina,
Aí toda a assembleia cala, ouve Paulo e Barnabé discutindo a matéria. Isso aqui é algo interessante, irmãos, porque nós não temos a prática e o hábito de ter uma boa discussão. Nós não temos a prática de sermos maduros em debater as coisas. Por quê? Porque o Ítalo começa falando, eu não espero ele terminar de falar tudo, por mais que ele fale por 1 hora. Eu não tenho paciência. Eu quero cortar ele, eu quero colocar minha opinião, e aí a gente está sendo sem educação. Então, essa prática é uma prática que a gente vê acontecendo nessa reunião de presbitério, que também vai acontecer em outro concílio, que é no conselho. Pastor e presbíteros discutindo matérias. E qual que é a prática que tem que ter? Quando um começar a falar, você abaixa, deixa o cara falar. Nem que você tenha que pegar um ursinho, e quem segura o ursinho, enquanto segura, ninguém pode falar. Na hora que ele passar o ursinho para outra pessoa, aí é a vez do outro que está segurando o ursinho falar. Às vezes tem que fazer isso. De tão difícil que é a pessoa calar a boca e ouvir, agora é a vez do cara, deixa ele falar. Isso é algo que presbíteros e liderança têm que ter e entender. Eu sou chamado por Deus para poder examinar as questões, para debater. E na hora que formos debater, eu preciso saber a minha vez e a hora de eu falar e a hora de ouvir. Aí a gente vê como que isso é problemático, porque a gente tem facilidade para ouvir a opinião do outro, ou você já quer vomitar as suas opiniões que são tão diferentes da pessoa. Como que geralmente é aí você, marido e mulher? Você deixa a mulher falar. Não são todas, né? Você consegue, homem? E pior, você finge que você está ouvindo, né? Porque você vai para a caixinha do... como é que é? Do nada. Aí está falando lá, você não está entendendo nada, né? Mas assim, isso mostra quanta dificuldade a gente tem de discutir matérias. Debater as coisas de maneira saudável. E aí, gente, ter um conselho aonde tem briga, isso é desgastante. Isso é terrível. E se está na liderança, isso vai ser passado para a igreja ou não? É óbvio que vai. Que aí o conselho está brigado um com o outro, que aí um não olha para a cara do outro. E por coisa boba. Queria que a igreja fosse pintada de cinza, mas é salmão. Coisa pequena, boba. Então esse é um segundo ponto, tá? Continuando, 13. Depois que eles terminaram, olha aí, a multidão, lá no versículo 12, silenciou para ouvir Paulo e Barnabé. Aí o 13, depois que os dois terminaram, aí quem que vem? Tiago. Dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Olha que interessante. Esse aqui é um outro ponto que eu não tinha me atentado, mas ótimo que Deus me abriu os olhos para isso aqui. É bom, para não falar que toda decisão deve ser, mas é porque tem coisas que a Bíblia não trata explicitamente, de maneira clara, vocês concordam? A Bíblia fala sobre cigarro? A Bíblia fala sobre Instagram? Não. Então, assim, lembrei que eu tinha perdido o raciocínio. É bom que o que der para ser, seja decidido baseado na
palavra na Escritura. E é isso que Tiago faz. Ele vai citar as Escrituras no versículo 16, 17 e 18. Porque o que é autoritativo não é a liderança que tem as suas opiniões pessoais, mas o que é autoritativo para a vida cristã, para a igreja, é a palavra. Qual que é a nossa única regra de fé e prática? As Escrituras, a palavra de Deus. Então é bom que tudo esteja baseado nas Escrituras para que as decisões sejam tomadas, ok? Presbíteros e apóstolos. Uhum. Sim. Porque imagina, hã? Sim, mas eu te entendo, mas em momento algum do texto fala que dá a entender, menciona que eram outras pessoas a não ser a liderança. O texto começa falando que tudo o que se deu aqui foi entre presbíteros e apóstolos. Mas vamos supor, reunião do presbitério. Tem coisas, irmãos, que são veladas, de foro íntimo. A igreja precisa saber? Não. Porque quem foi constituído por Deus para tratar dos problemas da igreja? A igreja ou a liderança? Então, se você abre para a igreja, você está expondo alguém que não precisaria ser exposto. Esse é um detalhe. O outro é, a gente consegue ficar calado com as nossas opiniões? Geralmente. Você coça a boca para poder falar. É tanto que você não está aguentando mais a pessoa falar, porque você quer... Ai, cansei, eu tenho que pôr para fora. Não é? Aí imagina se a gente abre para toda a igreja. Aí lá está só os apóstolos e os presbíteros, ou só a liderança discutindo matéria. E aí está lá o irmão ouvindo, ele doido para opinar. Ele vai conseguir ficar calado? Então, sim, são vários aspectos. Mas, por aquilo que eu te falei, entendo ser fechada, porque em momento nenhum, Peter, dá a entender que foi aberto para outras pessoas, a não ser a liderança. Deixa o Hugo primeiro. Oi. Sim. Imagina, a gente não sabe quantas igrejas existiam nas casas na cidade de Jerusalém, que era uma cidade grande. Só que não existia só a cidade, não existia só a igreja em Jerusalém. Existia igrejas nas vizinhanças de Jerusalém. Então lá não era a igreja primitiva, começando ali, nesse aspecto. Não era algo já de muito tempo, onde haviam vários presbitérios. O que é um presbitério? Pensando na melhor maneira de explicar, é um determinado espaço geográfico que compõe determinadas igrejas daquele espaço. Para quê? Para ficar menos coisa para ser tratada. E aí ser dividido isso em outros presbitérios. Então, nosso presbitério começa em São Gotardo, termina em Patos de Minas. Porque antes era São Gotardo até Vazante. A gente terminava a reunião que começava no sábado de manhã, a gente terminava 2 horas da manhã de domingo. Porque era muito assunto.
Então, presbitério é isso. Naquela época, provavelmente não existia presbitério, vários. Era só o presbitério de Jerusalém, para tratar de todas as igrejas. Então, cada igreja tinha a sua liderança. Então, os líderes iam para Jerusalém para tratar dessa matéria. Ok? Tiago. Que a ideia de multidão, né, parece que é milhares e milhares, mas não. É isso. Os mais íntimos, né, no caso. Exato. Então, seguindo, irmãos, paramos aonde? 15. Aí, um outro aspecto importante é basear as discussões e os pontos de vista nas Escrituras. Querendo anotar aqui para não esquecer. Espera aí, irmãos. Beleza. Cumpridas estas coisas, versículo 16, voltarei e retificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado seu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos, pelo que, aí olha só, baseado nas Escrituras, Tiago diz: julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus com essas questões de circuncisão. Mais uma vez a gente volta naquela outra palavra que a gente já aprendeu. Função de um presbítero é julgar. Tem que julgar, irmão. Você tem que resolver um problema. Como é que você resolve o problema? Julgar. Lembra lá do texto de Salomão? Das duas mães? Uma perde o filho e as duas falam que o filho era um delas. Salomão teve que julgar para tomar uma decisão. 20. Aí, então, o presbitério está discutindo a matéria, alguns já colocaram sua opinião, e a opinião de cada um desses está alinhada. No versículo 19, Tiago fala, esse negócio de circuncisão, a gente não deve obrigar os gentios a se circuncidarem. Então aqui já é uma decisão. E aí uma outra coisa implícita na função do presbítero é decidir as coisas. Obviamente, se há problema, você tem que julgar, você tem que examinar, tem que decidir. Não vamos perturbar os gentios com isso. Aí o versículo 20 ele propõe. Então, um é um aspecto negativo do que não deve fazer, e o outro é um aspecto positivo, o que deve ser feito. Aí o que eles vão decidir? Mas vamos escrever um documento para ser mandado para as igrejas e escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. O que era o problema? Havia um problema não só com os judeus, mas com os gentios. E isso fica um pouco claro lá na carta aos Gálatas. Judeus, lei, cumprir lei, aquele rigor. Salvação pela lei, tem que circuncidar. Por outro lado, em contraste aos judeus que eram muito extremistas, radicais, qual que é o oposto do radicalismo? Liberalismo. Os gentios eram liberais. Por quê? Eles não foram educados na lei de Moisés. É pensar assim, você nasceu na igreja presbiteriana, tradicionalismo, que negócio assim, ó. Entendeu?
rigor. Tem que ser sim, 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 sim. Aí vem um caboclo que viveu a vida inteira no mundo, fez tudo que tinha que fazer, todo pecado. Aí se converte. Aí chega dentro da igreja presbiteriana. Por incrível que pareça, aí vai ter presbiteriano e vai falar assim, ó, que é desse jeito, rigor, se você não fizer tudo certinho, você vai para o quinto dos infernos. Só que aí o cara vem com a bagagem assim, uhul, a vida é isso aí mesmo, tal, não precisa ter lei, é graça, paz e amor, né? Então, são dois extremos errados. É pela graça, mas essa graça não te dá liberdade para fazer tudo que você quer. Dá? Não. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para fazer boas obras. Então, era esse o problema que tinha dentro da igreja primitiva. Gente que entende que é lei, obra, rigor, e impõe isso para pessoas, para outras pessoas, e aqueles que estão chegando, vida toda desregrada, e agora precisa ter ordem na vida. Tem que ter lei. Dentro da igreja, a gente já discutiu isso aqui, não é uma zona. Tem leis para serem cumpridas, tem uma constituição, tem uma Bíblia, tem uma liderança. Então tem coisa que na igreja você não pode fazer, porque é bíblico, porque a liderança ensina isso. Se você quer continuar fazendo, você vai lá para o mundo e faça lá, ou vá para uma igreja que é liberal. Mas uma igreja séria, ela entende que a salvação é pela graça, mas ela também ensina a viver as Escrituras. Ficou clara essa diferença? Esse era o contexto. Aí, é por isso que Tiago adianta no que ele propõe para o presbitério aprovar. Ó, não vamos perturbar os gentios com essas obrigações todas, porque isso caiu em Cristo. Importa o coração ser circuncidado espiritualmente. Mas, por outro lado, não vamos deixar esses gentios vivendo, tendo uma vida libertina, de libertinagem, liberal. Então, abstenham, o que ele fala? Abstenham das contaminações dos ídolos, porque salvação é por graça, mas não dá para viver dentro da igreja adorando outros deuses. Então, se abstenham disso, das relações sexuais ilícitas, que era a cultura dos gentios naquela época, e das carnes sacrificadas aí, sufocados e do sangue. Aí o 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, até é lido todos os sábados. Só para concluir essa parte. Versículo 19 e 20 mostra para nós que uma outra coisa que faz parte da vida daquele que é líder não é só julgar, mas é decidir, com base nas Escrituras. E o 22, olha qual que é a conclusão. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, está vendo que não tem menção aqui de outros? Com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Só um detalhe. Então, o versículo 22, o que eu quero chamar a atenção de um outro aspecto é que a decisão não é de um. A decisão é de todos. Pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja. A ideia de igreja aqui é todos, a reunião dos apóstolos e dos presbíteros. Porque eles são a igreja, eles representam a igreja. Então tem um aspecto de ofício e tem um aspecto que está relacionado à igreja. Porque não é uma decisão de homens, é uma decisão em relação à igreja.
e esses homens representam a igreja. A ideia, meus irmãos, o foco aqui é entendermos que as decisões não são tomadas por uma única pessoa, mas por todos que veem que a decisão é boa. Então, por exemplo, é lógico que a gente tem um pouco de ego, mas eu louvo a Deus pela igreja presbiteriana, o sistema de governo que é representativo, onde não é autocrático, né? Não é episcopal. Eu sou pastor, eu que mando, eu que decido sozinho. Porque tomar decisões sozinhos é mais propício de você tomar uma decisão errada porque você não conseguiu ver outros aspectos ou não? A gente sabe por experiência própria que é. Agora, você ouvir todo mundo também, é difícil você chegar a uma conclusão, não é? Aí nós estamos falando de extremos, episcopal, que é só um, estamos falando de congregacional, que são todos. O sistema de governo presbiteriano é o equilíbrio, né, entre um e outro. Então, não é apenas um, não são todos, são alguns que eleitos pela igreja para representar os interesses da igreja. Por que eu acho que isso é bom? Porque eu tenho lá a minha opinião, mas pensa comigo. Eu cheguei aqui, vai fazer... Esse é o terceiro ano, completar o terceiro ano. Tem 2 anos e pouco. Eu conheço essa igreja? O tanto que o Hugo conhece? O tanto que a dona Lilia conhece? Aí eu chego aqui, tem uma matéria a ser discutida, eu tenho a minha opinião baseada em várias coisas, e não tanto no que eu conheço da igreja, porque tem pouco tempo que eu estou aqui. Então, se eu for tomar uma decisão baseada na minha perspectiva, pode ser que eu seja justo, não veja o todo. Por que é bom do conselho? Porque ali, irmãos, não é ego, não é a minha decisão, não é a minha vontade. Se for assim, está tudo errado. Mas qual a melhor decisão que nós vamos tomar? Então, o pastor tem uma perspectiva, o Hugo tem outra, o Lucas tem outra, o Francisco tem outra, o Vitor tem outra, e por aí vai. E aí, quando a gente ouve todas as opiniões, a gente aperfeiçoa a ideia. Porque você pega o melhor de um, pega o melhor de outro, pega o melhor de outro, pega o melhor de outro, e você toma a decisão para ter menos erro possível. É exatamente isso que traz a ideia aqui, quando o texto fala que pareceu bem a quem? Aos apóstolos e aos presbíteros aquilo que foi proposto por outros, inclusive, ou de maneira mais específica, por Tiago. Fala. Só o interesse do povo. Sim, muito bem colocado. Então assim, eu preciso mudar a maneira de dizer isso, porque você está certo na maneira que você colocou. Porque tem uma representatividade, num certo sentido, mas a gente tem que entender da maneira como o Vitor está colocando. Porque o interesse não é antropológico, o homem, antropocêntrico, o homem no centro.
mas é teocêntrico ou cristocêntrico, Deus e Cristo no centro. O interesse primário é de Deus. Exatamente. É bem colocado, cara. Afeta, né? Mancha o nome da igreja, envergonha o nome da igreja, mas não só da igreja, principalmente de Deus e de Cristo. Então traz prejuízo, sim. É tanto que a Bíblia fala: ferirei o pastor e as ovelhas serão feridas. Qual que é aí é um outro negócio interessante para você sentir o peso aí, tá? Que primeiro, cargos de liderança são cargos vistos. E naturalmente a gente quer ser visto e reconhecido, não é? Então essa já é uma motivação errada. Se você tem essa motivação, não aceite ser eleito. Ou corrija isso aí antes, que está errado. E o que é pior é que ainda que a gente tenha a motivação certa, porque a gente é liderança, o alvo é a liderança. Porque se você afeta um membro, é diferente daquele que deveria ser exemplo. O peso é maior. Vocês concordam? Nesse sentido, de cargo, o peso é maior. Então, assim, é saber que o diabo, gosto de brincar dessa forma, né? O diabo acordou e alguns demônios dele lá, falando assim: hoje é o Erickson. Aí você pensa assim: é só hoje. Mas aí amanhã também ele tem a mesma ideia. E assim vai sendo. Porque quer derrubar a liderança. Que é o que rege, né? É o que lidera a igreja. E não é à toa que tem muitos caindo. Sim, eu respondo e se você quiser também. Então é assim, quem que determina o que a igreja vai fazer?
humanamente falando, só liderança, que é assim que funciona a igreja presbiteriana. Mas se o conselho determina algo que fere as escrituras, nós não estamos falando aqui da sua criação, da sua educação, do que você foi acostumado, do que para você é confortável ou não. Nós estamos falando de princípio bíblico, certo? Nós não estamos falando aqui de gosto e preferência. Não, estamos falando de princípio. Ferir o princípio bíblico, você não tem que acatar, você tem que denunciar o seu conselho. Agora, o conselho busca tomar decisões baseadas na Escritura, porque é isso que é autoritativo. Agora tem um outro detalhe. Pensando em igreja presbiteriana, nós temos uma Constituição. A gente tem a Escritura como autoridade maior e a gente tem a Constituição da igreja, que aí vai determinar várias coisas que você é membro da igreja presbiteriana. Se você é membro da igreja presbiteriana, querendo ou não, é isso aí, você tem que aceitar. Se não, é o que eu falo, você tem que ir para outra igreja. E aí é por isso que nos discipulados que eu dou, eu falo assim, gente, não podemos apressar esse negócio aqui. Porque não faz sentido você fazer parte de um lugar que você não conhece. Você tem que conhecer o mínimo do mínimo. Porque senão você está num lugar que não é aquilo que você é. E aí, cedo ou tarde, você vai dar problema. E se você continuar, vai continuar dando problema. Então você tem que sair. Porque o seu lugar não é a igreja presbiteriana. Porque a igreja presbiteriana funciona assim, 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 assado. Ela vive a Escritura, busca basear as decisões na Escritura, mas ela tem a sua Constituição. E funciona assim, assim, assado. É burocrático, porque é assim. Entendeu? Então tem que entender, tem que conhecer. Tem muitas coisas positivas, né? Outras não, porque, inclusive, na igreja presbiteriana, a gente vai ver coisa errada acontecendo que ninguém faz nada. Deveria ser feito algo, né? Mas tem a maneira correta dessas coisas acontecerem. Porque, irmãos, por exemplo, na igreja presbiteriana, a gente tem mania de ficar falando da vida dos outros. Você conhece os pecados do outro. Aí você só chega, coloca o abacaxi no colo da liderança, e aí você quer que a liderança faça alguma coisa. Mas para que a coisa vá para tribunal, por exemplo, tem que ter uma denúncia. E a gente não entende isso. E às vezes não tem nem coragem de denunciar. Porque é fácil, sei lá, eu vi fulano, fez isso, aquilo, outro. Mas você vai dar a cara para denunciar? É claro que tem como a gente tratar as coisas não no tribunal. O que é tribunal? É quando um problema surgiu e os juízes, que são os presbíteros, vão julgar aquilo ali e vão pensar se cabe disciplina ou não. Mas a disciplina não é apenas no tribunal, quando tem denúncia, prova. Mas é quando chega uma informação, você sabe, e aí você trata nos bastidores ali. Às vezes tem coisas que dá para tratar nos bastidores, tem coisa que não. Vai depender da situação, vai depender da pessoa. Então tem esses aspectos, né?
Mas é assim que funciona a igreja presbiteriana. Não basta você falar do pecado do outro e fica por isso mesmo. Primeiro, por que você não vai lá e pastoreia o coração da pessoa? É só pastor e presbítero? Primeiro, irmãos, antes de apontar o dedo, antes de falar assim, ó, tem um cisquinho no olho do outro, você olha para o espelho e tenta ver se não tem uma tora no seu olho. Pode ser que às vezes a gente tenha esse hábito de falar as coisas porque a gente tem uma tora no nosso olho e não tem respaldo para puxar a orelha de alguém. Fala, Helder. O negócio é que eu tenho que lembrar o que eu já estudei desse texto do Sermão do Monte de julgar. Tá, o que eu sei, que eu posso adiantar, mas eu não vou falar com tanta propriedade, porque a velhice está chegando. É que o crente é chamado para julgar. Mas o texto está falando que não, né? Mas aí a gente tem que entender em que sentido que é não. Mas o crente é chamado para julgar. Aí depois eu vou ter que fazer isso num domingo, para explicar só esse texto, entendeu, Helder? Fala, Vitor. Na verdade, a Tânia pediu a palavra primeiro, você... Por ordem. Está fora de ordem, irmão. Fala, Tânia. Isso. Só que a gente tem que entender isso de maneira sábia. Porque por um lado a gente tem esse papel, mas por outro Deus não está nos chamando especificamente para isso. Que essa função é da liderança. Vocês estão entendendo? É tipo assim, primeiro, a liderança é onisciente. Tem coisa que você sabe que a liderança não sabe. Por mais difícil que seja, né? Porque muita coisa chega. Mas só você sabe. Eu acho que o primeiro papel do crente é pensar em como ele pode pastorear aquela vida. Às vezes a maneira de pastorear é só orando, porque você não é sábio para falar. Às vezes é só orando porque você não é maduro espiritualmente. Porque às vezes você é duro. Porque, irmãos, como que a gente disciplina filho? É só na dureza? Não, às vezes você vai de maneira misericordiosa, você vai de boa, vai tranquilo. Cada pessoa é cada pessoa, é muito complexo. E é por isso que é para quem Deus chamou e capacitou para isso. Então, no geral, é a liderança. Mas, no pouco, eu acho que cada crente tem o que contribuir. Só que você tem que saber como, dentro daquilo que você é.
Porque eu não quero que você entenda que agora você vai ter que você vai ter que ficar o dia inteiro no Instagram, lá nos reels, lá nos stories, pensando assim, hoje eu vou ver o que a Ludmila, se tem alguma coisinha errada, para eu vou lá e jogar na cara dela. Assim, gente, não é para isso. Vocês estão entendendo? Não me entenda mal. Pela ordem é o Vitor, viu? Quer falar, Vitor? Quando eu me refiro à trave, à tora, é no sentido de que às vezes a gente acha que é melhor do que o outro, de ficar julgando, sendo que a gente está falhando um monte de coisa que a gente não está enxergando. Mas no sentido que o Vitor está falando, nós não temos. Nós falhamos em várias coisas. Mas Deus te colocou ali, então, você tem que dar o exemplo e Deus está te dando autoridade para isso. Eu preciso que os irmãos distinguam entre aquilo que é parte nossa de pastorear e aquilo que é ofício dos pastores. É. Exato, é. Fala, Peter. Vai trazer na plenário. Já vamos abrir tribunal, irmãos. Joia. Oi.
com certeza, se ele for um verdadeiro crente, isso acontecesse, seria didático, porque a disciplina é didática. Entendeu? Só não é didático com quem não é um verdadeiro crente, que aí não aceita. Mas serviria para ele voltar para o lugar que ele precisava estar. Só um parênteses, irmãos, é que quando eu falei de você sabe do pecado de um irmão, tem as maneiras de você pastoreá-lo e a maneira de você. Aí você tem que. Eu já dei uma série de estudos aqui em Mateus 18. Está lá no YouTube, depois você procura na playlist. Mateus 18 fala a maneira como você resolve os problemas entre irmãos. Só leva para o conselho quando você já tentou e não resolveu. Então, você sabe do pecado, você tem maturidade, você consegue tratar aquilo, só que não resolveu. Aí você tem que chamar a autoridade maior, que é conselho. Para você chamar o conselho, como que o conselho vai tratar algo que ele está sabendo por você? Você só julga alguém se você tem provas, certo? A prova, quem tem é você. Então, para tratar a pessoa, você vai ter que ir no tribunal dar o seu testemunho. E isso as pessoas não querem. Eu vou me expor. Que se lasque o pastor e os presbíteros. Mas eu não vou me expor. Mas para tratar, tem que ter prova. Como é que o conselho vai julgar alguém se você não tem prova? Complacente, né? Tem. Só que a liderança às vezes não sabe. Aí é Deus que vai tratar, entendeu? Que é tipo assim, o pecado velado do irmão, que só o outro sabe, mas ele não está fazendo nada, deveria fazer algo, aí a liderança não sabe, aí é Deus que trata. E Deus está tratando o tempo todo, né? Com cada um de nós. Irmãos, a gente vai precisar parar, para vocês não ficarem pensando no frango assado, e a gente retoma semana que vem, se Deus quiser. Ok? Alguma dúvida aí? Então vamos nos colocar de pé para a gente orar. Te agradecemos, Senhor, pela vida, essa igreja amada que o Senhor nos deu, porque um dia Cristo nos alcançou e nos fez ser parte da igreja invisível e dessa igreja local. Somos imperfeitos, mas, ó Deus, tenho visto que o Senhor tem abençoado e somos privilegiados de ter a igreja que temos. Possamos valorizar, possamos, ó Deus, contribuir sendo crentes maduros, responsáveis, que possam, meu Deus, ter humildade, mas ser instrumento de bênção nas mãos do Senhor, na vida do outro. Deus, tem misericórdia da nossa igreja, das eleições, dos homens, tão poucos que temos, mas que, ó Deus, o Senhor faça a Tua vontade, cumpra a Tua vontade e use a vida da Assembleia para orar, para julgar, avaliar e eleger aqueles que o Senhor quer, para a glória do Senhor e benefício dessa igreja. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.